E aí, boa tarde. Embaixo de um sol avassalador, retornando, não importa a quantidade de besteiras que eu disser, hoje eu vou publicar um vídeo. Voltando à ativa, voltando ao mundo dos vivos. Durante 2 meses e pouquinho a empresa me deu maior força, me exigindo o mínimo possível de sair de casa. Eu tenho gratidão por eles por isso. Mas tem uma hora que a gente é acionado, porque não tem quem faça. E é parte da minha atividade essas diligências externas, as quais eu estou retomando para poder ajudar a empresa a fazer o que for necessário aí. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 6 de maio de 2024. Agora são aproximadamente 2 da tarde. Eu estou a caminho de Cajamar. Eu vou para a unidade de um dos clientes, deixar umas camisetas lá para a gestora focal de lá. E depois de lá eu vou para o fórum, ajudar num processo trabalhista que moveram contra a empresa. E, enfim. E hoje é um dia muito especial, muito especial. Há 19 anos atrás, eu conheci uma menina lindíssima, desde sempre lindíssima, nasceu linda, é estonteante hoje de tão linda. E o que a faz linda não é só a sua linda aparência, mas seu coração, sua cabeça, seu raciocínio, sua humanidade. Alice, minha queridíssima sobrinha, hoje completando 19 aninhos de idade. Ontem, domingo, comemoramos com um churrasquinho na casa dela, com alguns familiares e amigos mais próximos. E é uma delícia ser tio da Alice, é uma delícia ser tio do Ivan. Eles são lindos, são ótimos, são fofos. São realmente jovens especiais, espetaculares. Gosto e admiro muito. Enfim. Esse fim de semana eu trabalhei muito. Fiz Uber no sábado, fiz Uber no domingo. O dinheiro tá curtíssimo. E o dinheiro tá mais curto porque esses últimos 2 meses eu não fiz serviços externos. Então fiquei sem alguns benefícios que me ajudavam bastante. Enfim. E aí desde sexta-feira passada eu retomei, essa parte externa. Vão vir as correrias, os incêndios, os corres para cá e para lá, enfim. E eu tô aqui tentando recuperar isso. E aí uma das coisas foi isso, de correr com o meu Uber um pouco. Fazia tempo, inclusive, que eu não conseguia fazer pelos compromissos, E algumas vezes também por cansaço, por correria, enfim. Então, no sábado fiz boas horas aí, umas 5, 6 horinhas mais ou menos. E no domingo fiz umas 3 horas mais ou menos. E ajudou bastante.
Agora o caminho é relativamente longo, uma caminhadinha aí de no mínimo uns 40 minutos. Vou pegar Anhanguera. Acredito que a melhor coisa é pegar realmente ir direto pela Anhanguera mesmo, pela Marginal e depois a Anhanguera. É mais longe, mas é mais rápido. Esse fim de semana, Cauê teve jogo de futebol, dos campeonatinhos dele lá de futebol. Tava super feliz no sábado, porque o time dele ganhou de 3-0. Ele fez toda a jogada para finalização do amigo dele num dos gols. Ficou contente e a gente fica também. Esse fim de semana também nós tivemos o tal do show da Madonna. Madonna encerrou a turnê mundial dela. Ela fez uma turnê mundial aos 65 anos de idade. Eu desconfio que a Madonna seja a mesma teoria da conspiração do falso Lula, né? O Lula já morreu e puseram o outro. E a Madonna, não sei, cara. Não sei, realmente a mulher não envelhece. Claro, como é que se diz? Montada para o show é uma coisa, né? Mas realmente a mulher não aparenta ter 30 anos de idade. Assisti uns pedaços. Nunca foi das minhas linhas de entretenimento. Eu falo, nossa, eu gosto muito. Eu gosto de 3 ou 4 musiquinhas dela. Musiquinhas pop, musiquinhas de tempos. Que a única coisa legal é a lembrança de tempos mais jovem, mais forte. Tempos mais divertidos por conta do contexto em que eu vivia no momento. Mas eu tava, no final da noite eu tava na casa da minha cunhada e o marido dela, meu amigão Manuel, tava assistindo e eu assisti um pouco com ele. Em casa a Glaucia pediu para ligar a televisão para ela ver quando a gente chegou e ela ficou assistindo. Tá bem acelerada a motoca, hein? Enfim, e aí vieram todas as repercussões. Eu durante o show falei isso. Vão levantar um palco gigantesco. Não foi um erro nem nada disso, tá? Um palco gigantesco dessa questão. A extrema-direita vai arrumar material aí para 3 meses de vídeos e análises e as discrepâncias que a extrema-direita costuma fazer, né? Pessoas indignadas passou ao vivo na Globo, tá? O show. Pessoas indignadas com as performances audaciosas de cunho sexual e tal. E, enfim, a turma do Deus, Pátria, Família, né? Onde a leitura específica da Bíblia de cada um define para eles a idiotice do que eles podem ou não podem, ou permitem ou não permitem. E é um show pago de uma cantora internacional que não foi diferente em 1 milímetro do que ela foi na carreira inteira dela. Ou seja, as sensualizações e sexualizações seguem o padrão. O cara jogando o carro aqui sem dar seta. Ele entrou para a linha de cá sem dar seta. Agora ele está voltando para outra. Ele, em algum momento, eu acredito que ele vai decidir para onde ele vai, né? E aí apareceram aí, eu tenho ouvido os barulhos sobre as indignações e tal. A Glaucia contando para mim que alguns artistas brasileiros homenageando, falando que foi legal, que assistiu, que esteve lá. E as críticas a eles, né? Nossa, eu não esperava isso de você, porque muita sexualização, muito não sei o que, e a gente realmente está voltando para o período da Inquisição espanhola. Não existe outro argumento para explicar isso de uma forma melhor. A gente realmente estamos virando babacas, idiotas e, enfim, juízes do apocalipse, né? E aí isso aí tomou conta
E do outro lado tá a gente aqui tentando falar, é um show, não foi nada diferente do que ela foi a vida toda, e não quer, não assiste. Não quer, não deixa seu filho assistir. Não quer, enfim. Vai ler um livro, mas não vai ler, como é que fala? Não vai ler idiotice, não. Não vai ler falsos filósofos que eram astrólogos. Por favor. Tá bom? Olavo e companhias. Leiam essa de Queiroz, um Machado de Assis. Leiam Érico Veríssimo ou um Luiz Fernando Veríssimo. Pai e filho tão bons, né? E a outra linha das críticas ao show da Madonna foi a questão da catástrofe, uma catástrofe horrorosa, terrível, que continua ainda ocorrendo no Rio Grande do Sul. Choveu mais do que era esperado no ano todo. E que não se deixe passar nenhum culpado disso. Eu vou citar dois. O senhor Eduardo Leite, há 6 meses atrás houve avisada com algumas semanas de antecedência, uma enchente, um volume de chuva muito pesado, avisado por órgãos oficiais. A mesma coisa agora, com mais antecedência ainda, perto de um mês já se falava que nessa época, no início de maio, aconteceriam chuvas bem pesadas, muito mais do que o esperado, e que a cidade estivesse preparada. Claro que algumas semanas depois não ia reconstruir a cidade e fazer as proteções necessárias, mas ao menos iria deixar todas as partes envolvidas mais preparadas e evitaria o que dessa vez, até o momento, a contagem é de 55 mortes. Essa é uma coisa, e isso eu acho que ocorre desde quinta-feira passada, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira passada. Outra coisa, a politização disso. O governador do Rio Grande do Sul é oposição ao governo federal e por isso aproveitou para, no discurso de vítima, fazer críticas políticas ao governo federal. Medíocre, ridículo, imbecil e, enfim, nada a mais do que o político brasileiro, que parece que sempre será assim, enquanto a população não exigir posturas mais decentes deles. E aí essa turma, quando não tinha um argumento ou quando queria enriquecer o argumento da Madonna, também usou o segundo argumento, dizendo que o que foi gasto no show da Madonna poderia ir para o Sul para salvar vidas. Parece simples e parece muito óbvio, mas e esse é o problema. Vamos deixar claro aqui, eu percebo que a direita brasileira, principalmente, na verdade eu não acho que exista uma direita moderada brasileira, mas vamos voltar para cá. Eles são rasos, é pouca explicação. 2 frases definem e não precisa analisar nada. E a esquerda, ela discute demais. Então falta equilíbrio para os dois lados. Eu diria com relativa tranquilidade que a esquerda precisa discutir, a discussão é importante. A esquerda do mundo inteiro, ela normalmente, a diferença de comportamento dela é que ela abre discussões para ouvir todos os lados. E a direita não, é imposição. Imposição pelo valor simples do conservadorismo. Voltando, então amarraram o tema da sexualização do show da Madonna, que na verdade era apenas o show da Madonna sendo o show da Madonna. Eu tenho a sensação que muitos desses que criticam nunca viram um show da Madonna. Nunca viram. Nenhuma parte. Eu também nunca vi, mas eu vi partes. Eu acompanhei, eu sou da geração que cresceu quando jovem. A Madonna tem 10 anos a mais do que eu. Então, eu sou contemporâneo da arte dela.
juntou a isso a questão moral e ética da catástrofe no Rio Grande do Sul. Vamos deixar claro alguma coisa? O cancelamento de um evento desses, vamos lá, o gasto público específico foi 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, ponto. Todo o restante veio de patrocínios. Não se joga fora 10 milhões de reais. Pegasse 10 milhões de reais e priorizasse as medidas emergenciais no Rio Grande do Sul, ok. Só que é um evento que já está marcado há mais de 6 meses. O cancelamento disso geraria custo muito maior para a Prefeitura do Rio. Muito maior. E sim, tá? É claro e fato, não precisa discutir muito, nem precisa fazer muita argumentação. Os patrocinadores envolvidos, os trabalhadores diretos e indiretos, fora as partes contratuais menores, daquelas que a gente não consegue enxergar, de estrutura, tudo isso causaria multas e prejuízos muito maiores. Segundo, a geração, a arrecadação que um evento desses, com 2,5 milhões de pessoas assistindo ali e mais bilhões de pessoas assistindo no mundo todo, a arrecadação que isso gerou só para a cidade do Rio de Janeiro ultrapassa os 290 milhões de reais. Então não há nenhuma filantropia, eu gosto da Madonna e vou fazer porque é legal gastar tudo isso com eles. Não, a reversão disso é quase que imediata, tudo que isso gerou. Então, fato é fato e pronto, acabou. Eu não acho que o maior problema da crise do Rio Grande do Sul seja dinheiro, por incrível que pareça. Não há falta de recurso financeiro, o governo federal já se prontificou imediatamente, não só a recursos financeiros quanto a recursos materiais. Isso não é um elogio, é apenas que deve ser feito e acabou. Fosse o outro lado lá e tivesse feito a mesma coisa, estaria eu falando a mesma coisa. E outra coisa importante, bem importante, tá? Há alguns meses atrás, lá no fim do ano passado, lá para setembro ou outubro, se eu não me engano, houve um pedido de aporte, se eu não me engano, do governo federal. Eu acho que era para Belo Horizonte, eu acho. E era um aporte de 1 bilhão para obras de contenção de enchentes na capital de Minas Gerais. Qual não foi a surpresa da gente ao que isso foi barrado por um grupo de congressistas capitaneados por Nicolas Ferreira? Beleza? Foi barrado e comemorado nas redes sociais por eles. Mamata aqui não. Estão pensando o quê? Eles argumentavam que haviam incorreções nesse aporte. Prova mesmo nada, porque o que acontece? A turma do Liberdade de Expressão, ela curte muito a ideia da liberdade de expressão, desde que não tenha consequências. Eu falo o que eu quiser, eu prejudico o que eu quiser, eu ajudo quem eu quiser, e depois eu me escondo no contexto, no discurso da liberdade de expressão. Tá tudo certo. Ponto. E pouco tempo depois de terem barrado esse recurso, houve uma enchente muito pesada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Muitos estragos para muitos lados e algumas mortes. E aí a gente está aqui falando no bem e no mal? Não, a gente está falando em más pessoas e boas pessoas. Ou talvez a gente pelo menos está identificando as más pessoas. Se a gente não consegue identificar as boas, o que é realmente muito difícil num mundo onde a gente confia cada vez menos em muita coisa, se a gente não consegue identificar as boas, que a gente tenha rapidez e facilidade de identificar as más. Beleza?
Tenho certeza que amanhã, na reabertura do Congresso, alguns paspalhos, não tão paspalhos, porque conseguiram centenas de milhares de votos para estar lá ocupando o posto que ocupam em Brasília, para estar lá ganhando o excelente salário e a maravilhosa verba de gabinete, que sempre se transforma em mais um pouquinho de salário para eles, estarão lá indignados com o show da Madonna. Estarão lá eles. Teve o fim de semana todo para isso. Ô Vanzinha, você quer que eu vá para onde exatamente? Empurrando o bagulho na minha bunda. Eu tô devagar, eu vou andar devagar, eu tô na direita da direita. Então não enche o saco. Pico do Jaraguá, coisa linda, não? Coisa linda. Faz uns anos, na pandemia, eu subi lá com o Cauê e a Glaucia. Eu ainda trabalhava lá em Cajamar, no noturno. Então, cara, assim, vamos ficar aqui endeusando, vamos ficar aqui criando os ídolos aos quais você vai se apegar. E depois disso, independente do que eles façam ou falem, você vai estar sempre do lado deles. Vou te falar uma coisa, você está num caminho terrível. Terrível. Não entregue aos outros a sua decisão, as suas opiniões, as suas formas de pensar e principalmente os princípios que eles mesmos alardeiam, mas que muitos deles, ou todos eles, não praticam. Beleza? O cara que leva para a política conceitos de comportamento e principalmente conceitos religiosos, para mim, ele já começa errado. Um político não representa uma linha, uma pessoa ou um grupo de dentro de uma igreja. Ele representa uma população, um territorial. Tá? Ele representa um territorial. Onde todos os diferentes dentro desse território ao qual ele representa têm exatamente o mesmo valor. Vivemos momentos em que de repente apareceram traficantes evangélicos, tá? Traficantes que carregam bordões do Velho Testamento, do Novo Testamento, tatuagens religiosas, símbolos religiosos cristãos e, claro, corroboram com a destruição de templos umbandistas nas comunidades. É isso que a gente virou. De repente é isso. Deus, Pátria, Família não significa nada menos do que uma luta insana, imoral e anti-evolução do ser humano, do pensamento do ser humano. Não adianta você combater homossexualidade. Homossexualidade não só sempre existiu, porque é característica humana, na verdade é característica animal. Quanto a única diferença é que agora se declaram e pronto. É que agora, muito mais humanamente possível, você consegue passar para essas pessoas conseguem passar para o mundo a sua individualidade. E isso por algum motivo, motivos escusos, motivos que eu tenho várias sugestões aqui na minha cabeça, por algum motivo gera uma luta. Primeiro que essa luta contra comportamento, ela gera engajamento. Ela vai encontrar pessoas que apoiam aquilo. E engajado você ganha dinheiro, você ganha poder, você ganha influência, você ganha conforto, segurança financeira. Simples assim, cara. Governo nenhum que entra e sai do Brasil consegue peitar os grandes conglomerados evangélicos que
têm um patrimônio trilionário e não pagam a enorme maioria dos impostos que qualquer empresário e empregado paga. A gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente começar a mostrar que, poxa, tá voltando o DPVAT. Eu realmente concordo, é uma bosta. Mas que, no mesmo tom, não venha um único desses defensores de ditadores revoltado por igrejas gigantescas não pagarem imposto ou terem isenções gigantescas de impostos. Não há revolta realmente para isso? Então eu tô ficando louco. Então não tem coerência. Enfim, quis viajar, quis dar uma viajada no mundo de hoje. A gente está numa merda de um momento onde a gente só tem duas lideranças. O esquerdista, que não tem nada de esquerdista, e o conservador, que só é conservador da boca para fora, porque a vida pessoal dele tem muito pouco de conservadora. Mas isso não tem problema. O problema é que quando você mitifica alguém, quando você transforma alguém em um mito, você deixa de questioná-lo. E cara, desculpa, você questiona sua mãe e seu pai, você não vai questionar um político. Você jura mesmo? Você não vai olhar com atenção nada pra falar, ei pai, isso aqui tá errado, cara. Por favor, gente. Seres humanos não podem considerar outros seres humanos como mitos, como figuras acima do bem e do mal, acima das leis, acima dos conceitos mínimos de convivência igualitária entre as pessoas. Mas enfim, ao que parece, o que acontece é que a população que há uma geração atrás, com determinada idade, se retirava do mundo, é exatamente isso, se retirava do mundo, passava a sua vida aposentado, curtindo o dominó com os camaradas, se divertindo, assistindo futebol e com os netinhos no colo. Esses caras continuam ativos no mercado de trabalho, como eu estou e espero, preciso estar durante bastante tempo ainda. E um detalhe só, uma boa parte dessas pessoas da minha idade não aceitam o simples fato, nossa, ainda falta 10 quilômetros, cara, 11 para falar a verdade, só para sair da Anhanguera. Pelo simples fato de que eles não aceitam quem está chegando com ideias, conceitos e comportamentos diferentes. Não aceitam e acabou. Pronto. E aí quando você engaja tudo isso na política e na religião, a cabeça fraca cai, mano. Cai rápido. Enfim. O vídeo de volta, quando eu estiver já voltando mesmo para Osasco, depois da audiência trabalhista, eu vou fazer um vídeo de volta que eu quero falar sobre uma coisa legal que está acontecendo agora, um compilado dos últimos dias aí sobre uma coisa bacana que ainda vai durar algumas semanas por aqui. E é isso. É o que eu acho agora. Uma boa receita que talvez assim não me deixe ficar louco é que eu costumo não fixar meus conceitos. Não dá para ser completamente maleável. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente realmente endurece essa maleabilidade. A gente tem que entender que isso endurece para poder abrir mais algumas brechinhas.
Porque, cara, sem entender o mundo a gente não sai do lugar, velho. Ou a gente atrapalha todo o resto. Então eu procuro não deixar fixo, por mais sérias que sejam. Ô, gente boa do caramba, entrou, acelerou e eu me fodi. Não. Agora ele tá querendo o quê? Ele vai passar por cima do caminhão. Idiota. Imbecil. É mais difícil entender e aprender? É, sem dúvida alguma. E também tem o cansaço, a gente tá cansado. A gente se esforçou tanto para aprender, para conviver, para entender como tudo isso meio que funciona, para poder driblar essas coisas e viver e fazer as coisas certas, pelo menos que nós achávamos que eram certas. E aí de repente a gente precisa ficar mudando isso, mudando isso, mudando isso. Eu entendo o cara se irritar. Eu entendo mesmo. Oh, mas essa regra agora... Porra, o cara que tem que chamar uma antiga travesti, isso é um termo bem chulo atualmente. Um cara que tem que chamar uma antiga travesti de mulher, ela pode ter um nome na identidade feminino. Não é tão simples para ele falar ok. Mas eu aqui falo, não é tão difícil assim. Não cai a bunda. E pronto. Isso realmente... Olha, o caminhão jogando em cima de mim. Isso realmente te incomoda? Isso realmente é algo que faz o seu dia ficar ruim? Por que a sexualidade das outras pessoas, a aparência das outras pessoas, sei lá, as ideias das outras pessoas, individuais, as coisas que não afetam você, o seu dia a dia, nada. Por que isso tem que te incomodar? Sabe por quê, cara? Porque tem um monte de gente que sabe fazer isso virar dinheiro, ganhando a sua atenção e fazendo isso ser realmente importante, o que não é. Um cara que critica ter educação sexual na escola, porque o pastor falou que educação sexual é praticamente as crianças transando na escola, é um coitado. Mais coitado ele, mais coitado o filho, a criança ligada a essa pessoa que está na escola. Porque se ele não permitir que essa criança seja educada na escola, em conceitos sexuais, você vai permitir que essa criança não tenha orientação alguma quanto a um ataque pedófilo, um estupro e afins. Quem é que tem interesse em que não haja educação sexual na escola? Um pai pedófilo, um tio pedófilo, um avô pedófilo. Esses realmente não têm nenhum interesse que a escola ensine para o menino, para o menininho de 10, 11 anos, fala, olha, se mexer aí, ó, tá errado. Um adulto que mexe aí, tá errado. E pronto. Ou ali, ou acolá. Ou explicar como se engravida. O grande problema é esse, né, cara? A linha social que luta por isso é a linha social que não acredita no conhecimento como libertador, acredita no conhecimento como apenas vai ficar enchendo o meu saco e questionando. E é muito mais fácil você dominar quanto menos conhecimento geral exista, quanto mais ignorância dissimulada exista. Não é à toa, não é o comportamento ou a moral e ética desses caras que está fazendo eles agirem assim. É poder, é grana, tá bom? É perpetuação no poder, é influência, é conforto pessoal deles, tá bom? Rapaz, tá um sol para cada um. Na motinho ainda fica gostoso tomando esse vento e tal. Você viu como é longe, cara?
Como é longe. Passei agora há pouco pelo CT que eu estava na sexta-feira. É ali atrás. Não conhecia. Nunca tinha ido. Legal lá. Legal. Instalações tranquilas. Vamos ver o que vai rolar lá. Já vamos sair ali na frente. Essa luvinha tá incomodando minha mão. Viagemzinha mais longa dá um relativo desconforto. E claro, pilotar a moto com esse ombro que não sara também incomoda bastante. Preciso ficar mudando de posições aqui o meu tronco para poder deixar menos desconfortável. Agora ali é esta saída e aí eu faço o retorno ali. Ah não, não é essa não, é a outra lá da frente. Poderia até ser essa, mas não tem porquê. Dá na mesma ou talvez demore um pouquinho mais por aqui. Mas percurso fica na mesma. Espero que não tenha muita demora na audiência lá do fórum. Que é gostosinho essa parte de Jordanésia. Principalmente em horário tranquilo assim, porque na hora do rush isso aqui é pesadinho. Burro. Não era pra eu entrar aqui não, eu acho, viu? Nossa, acho que dá meio que na mesma. É lá na frente, ó, naquele complexo logístico lá em cima. Não sei se a câmera pega, mas está escrito Prológicos ali em cima. É o complexo logístico ao qual eu estarei entrando. Quando eu chegar na portaria eu vou desligar a câmera, porque eu vou precisar tirar o capacete. Tomara que meu cadastro não tenha vencido. Eu acho que o fórum é aqui em Jordanésia mesmo, pertinho, mas vamos ver, eu vou saber daqui a pouco. Vou ter que pôr aqui o celular, eu acho. Adianta, né? Percurso só de carro realmente é uma chatice. Quase me fudi. Ai, mas eu fudi meu ombro. Ai, o susto me fez
mexer muito rápido aqui. Puta que pariu. Porra, mano. Preciso arrumar isso, cara. Não posso ficar desse jeito, não. Ai, nossa, doeu. Doeu pra cacete, velho. Ai, eu tava mais errado do que qualquer coisa, mas eu sei que eu não me lembro de ter visto o... É aqui mesmo ou é lá na frente, hein? Acho que é aqui. Ter visto a seta dele. É aqui mesmo. Ufa, deu uma melhorada aqui no ombro. Bom, chegando ali na entrada eu vou desligar essa filmagem. Depois vou fazer outra só na volta do fórum. Que o fórum é aqui pertinho, então vou fazer outra só na volta do fórum. Se a visitantes ali tá livre, muito bom, muito bom. Ficar aí atrás do amigo, já vou tirar aqui a... Ah, ele já tá saindo. É isso aí, até daqui a pouco.